Filipe Luís fez um ano de Flamengo, e aqui estão os números do Filipe Luís, né? São 69 jogos, 46 vitórias, 16 empates e 7 derrotas. Aproveitamento aí de 74,4%. E 3 títulos aí pelo time principal do Flamengo, né? Campeonato Carioca em 2025, Supercopa do Brasil também, e Copa do Brasil em 2024, né? Aquele finalzinho que ele pegou aí foi campeão. Vamos falar um pouquinho, Luciano, sobre o trabalho do Filipe Luís em si. O Rodrigão tinha comentado já, né, que o Filipe Luís ainda meio que, entre aspas, ele falou que o Filipe Luís ainda é um pouco estagiário no Flamengo, né? Tá aprendendo, é o primeiro trabalho, é complicado realmente. E assim, é uma coisa natural ele às vezes, né, se enrolar com algumas coisas de jogo, né? Treina bem, mas na hora do jogo ali, ele pegando técnicos experientes, pegando aí um Abel Ferreira, pegando aí um Léo Jardim, e técnicos assim complicados, né, que entendem, fazem leitura boa de jogo, ele também tem hora que dá uma atrapalhada, mas tem hora que manda bem. Então, assim, no modo geral, ele tem feito um excelente trabalho pelo Flamengo, a gente espera que ele continue aí, mas isso que o Rodrigão falou, né, depois ele vai até poder falar melhor ali, tem um ponto a se falar, realmente um estágio para o Filipe Luís, entre aspas. Ele está começando um trabalho logo de cara num elenco, né, recheado de talentos ali, e a gente espera que ele seja multicampeão aí, muito mais vezes, e continue o trabalho bom. Mas fala, Luciano, continua, fala seu comentário aí, por favor. Cara, eu acho assim, o Filipe Luís ele é um cara inexperiente, ele tem um ano como treinador do Flamengo, né? Mas ele já mostra muita qualidade. Ele é um cara muito inteligente. Eu sempre achei ele ele é muito inteligente na vida, na carreira dele. Ele sempre foi um jogador muito inteligente. Então ele levou isso para essa carreira de técnico. Ele sempre foi um cara que se dedicou muito, muito dedicado, muito estudioso, se preparou para isso, né? Assumiu o sub-17 do Flamengo, depois o time sub-20 do Flamengo, até chegar no profissional, né? Chegou até de maneira assim repentina, né? Foi meio rápido. Mas eu já vi muito ex-jogador que nunca treinou ninguém e assumir também o time profissional. Ele ainda passou pelas categorias de base, ganhou títulos também na base, foi campeão mundial também, sub-20 também na base, no ano passado, né, no sub-20. Então, assim, ele é um cara que se preparou, ele é um cara, a vida dele inteira, acho que ele se condicionou para a carreira de treinador, porque ele sempre teve essa característica de ser um cara estudioso, um cara que gosta de fazer essa leitura do futebol, né? Mesmo quando ele era jogador, tem jogador que já atuou junto dele e disse que ele já era treinador naquela época, né? Porque ele tinha essa leitura, essa visão de jogo que muitos jogadores não têm. Ele assumiu o Flamengo um ano atrás, né? No dia 30 de setembro, e tá aí, os números dele não mentem, né? É excelente, o trabalho até agora tem sido excelente. Embora ele oscile bastante, né? E demonstre algumas deficiências, o que é normal, né? Como, por exemplo, ele tem dificuldade de atuar de maneira diferente, né? Ele joga sempre dessa mesma forma. Alguns adversários já percebendo isso já dificultam mais ainda o jogo do Flamengo. Ele demora muito nas substituições, né? Ele insiste em algumas peças ali que a gente às vezes não entende, não compreende. Como a época que ele estava insistindo muito no BH, uma época ele estava insistindo muito no Michael, outra hora ele insiste muito no Alan, mas enfim, os números dele não mentem. Aproveitamento dele é excelente, né? Um cara altíssimo índice de aproveitamento, ele à frente, né, da equipe rubro-negra nesse ano aí de trabalho. Já ganhou títulos importantes, né? Ganhou Carioca, ganhou Supercopa do Brasil, ganhou Copa do Brasil. E agora ele está, pela primeira vez, né, na carreira dele, está disputando o Campeonato Brasileiro, está disputando uma Libertadores, né? E vamos ver como vai terminar aí. Eu acho que o Flamengo tem tudo para terminar muito bem nessa temporada, ganhar mais títulos. E estou torcendo aí pela renovação de contrato dele, né? Eles estão discutindo agora, diz que vão chegar agora aos números finais agora nessa data FIFA aí, nessa parada. As negociações vão se concretizar agora, parece. É o que eu tenho lido na imprensa. Eu torço muito para que ele continue, que o trabalho continue sendo feito. Eu acho que ele pode e deve ser cobrado, sim, né? Até pelo elenco que ele tem, pelos jogadores que ele tem em mãos. Então ele deve ser cobrado, ele pode ser cobrado e ele vai ser cobrado por isso, né? Ele erra, ele falha, mas eu acho que no momento, na atualidade, eu vejo ele como o melhor treinador brasileiro. Eu não vejo nenhum outro brasileiro melhor do que ele. E eu acho que ele é muito promissor e ele tem um futuro brilhante pela frente. Eu vejo ele treinando uma equipe aí europeia, disputando títulos de Champions League. Como eu não vejo nenhum outro brasileiro no momento. Entendeu? Eu acho que os treinadores brasileiros agora estão muito ultrapassados, estão
estão bem abaixo do nível dos demais, né? Dos argentinos, aqui no continente, por exemplo. E, assim, o Felipe Luiz é um cara diferenciado. Torço muito por ele, né? Como sou rubro-negro também, torço muito também por ele estar no Flamengo, mas por ele também como pessoa. Acho que ele é um cara muito dedicado, muito estudioso, trabalhador, um cara sério. E torço muito para que dê certo, cara. E, assim, uma das coisas que a gente fala, tá faltando o título de peso, né? Claro, Copa do Brasil é um título de peso, mas, assim, um Brasileirão, uma Libertadores. E agora, pela primeira vez, ele está tendo a oportunidade de disputar isso na carreira como treinador. E o Flamengo tem grandes chances, né? Grandes chances, está muito vivo na luta pelos esses 2 troféus aí. E eu torço muito para que ele consiga ganhar esses títulos. E eu apostaria, Andinho, que um dia ele vai ser o treinador mais vitorioso da história do Flamengo. Se ele não sair, eu acho que ele vai ser o treinador mais vitorioso. Vamos aguardar, que a história nos reserva, né? Muito bem, vamos torcer, né, para que isso aconteça e que realmente ele fique no Flamengo. Se for uma coisa, né, uma grande felicidade dele ficar ali, ele como é flamenguista, desde pequenininho, como já falou várias vezes, né, seria interessante ele fazer realmente uma carreira boa aqui no Brasil, né, no Flamengo, para depois, né, pegar esse trampolim para depois ir para, como ele fala que tem sonho de tentar disputar uma Champions League, né, uma hora com um grande time europeu aí. A gente espera que ele consiga, mas primeiro vamos tentar trazer bastante título para o nosso Mengão aí. É isso aí. Ô Rodrigão, assim, falando do Felipe Luiz, você acha que ele está mais para o Simeone, ou ele está mais para o Jorge Jesus, ou ele sabe mesclar um pouquinho dos dois ali, ou ele não tem nada a ver com nenhum deles? Bom, eu acho que ele não. Eu acho que ele pega um pouco de cada técnico, mas ele não tem muito a ver principalmente com o Jorge Jesus. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho até uma das críticas que eu faço a ele é a coisa que o Jorge Jesus não tinha. O Jorge Jesus era o oposto, né? É a apatia dele, às vezes, durante o jogo, braço cruzado, o time, sei lá, às vezes tem hora que porra, o velho ia se descabelar lá, porra, sabe? Até ganhando, né, Rodrigão? Ficar ligado, hein? Até ganhando o Jorge Jesus. Era todo espalhafatoso, ficava puto, falava merda com o Marão, né? Mas vai, continua o raciocínio, foi mal. Eu acho que falta. Não é que falta, o jeito dele não é esse. Então, assim, de repente ele nem quer ser assim. Não digo ser igual ao Jorge Jesus, mas ser um pouco mais cobrar do time em campo. Às vezes ele cobra no vestiário. A gente não sabe. Ele deve cobrar no vestiário, deve cobrar bastante. Mas em campo, não. Em campo ele tem aquele jeitão mais para Vicente Del Bosque. Né? Ele fica lá, porra. A Espanha estava ganhando. Bem lembrado, hein, Rodrigão? Vicente Del Bosque, porra. A Espanha estava ganhando e estava assim. Estava perdendo, porra. Estava perdendo, estava assim. Ele está do mesmo jeito, certo? Então o Felipe Luiz é meio assim. Às vezes é o jeito dele. Né? O que eu acho? Eu gosto do trabalho dele. Eu acho que o trabalho dele está bom. É bom. Mas eu acho que ele está aprendendo. Isso aí eu tenho esse pensamento. Eu acho muita gente concorda comigo. Né? Ele está aprendendo na prática. Porque ele não teve tanta experiência assim. Ele é um cara que ficou um tempo ali na base. Concordo que ele é um jogador, ele foi um jogador acima da média, um cara inteligente, estudioso do futebol. Mas ele está aprendendo na prática. Então, às vezes, eu acho que ele pega um técnico. Por exemplo, eu acho que o técnico do Estudiantes deu um baile tático nele. Entendeu? Ali não foi só raça, não. Raça e disposição, foi parte tática também. O cara com o que ele tinha, o cara deu um baile nele, assim. Então, ali, ele fala, né, que aprendeu muito com aquele jogo. Né? Ele tem esse lado bom, ele aprende com as coisas. Então, ele vai pegar, eu acredito que ele vai pegar aquele jogo ali, vai estudar, vai ver onde que eu poderia ter sido melhor, entendeu? Ele vai conversar com o Jorge Jesus, ele liga para o Jorge Jesus, então ele tem essa vantagem. A gente torce para ele ser campeão, né? Só que eu acho assim, renovar, eu acho que tem que esperar, cara. Tem que esperar acabar a temporada, ver como é que vai ser, porque assim, a gente pode, o Flamengo está em duas frentes. O Flamengo pode ganhar Brasileiro, Libertadores, pode ganhar o Brasileiro e perder a Libertadores, ou pode ganhar a Libertadores e perder o Brasileiro, ou pode perder as duas. Se perder as duas, como é que a gente vai estar falando aqui do Felipe Luiz no outro dia?
Então, assim, esse time do Flamengo ele foi talhado para ser campeão. A gente passou daquela época já, poxa, disputamos, lógico, pode perder, mas se perder as duas, será que a gente vai pedir para renovar? Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que o BAP devia esperar acabar a temporada. Aí fazer um saldo, ver. Mesmo se acontecer, bater até na madeira aqui, bater na madeira, aí depois ver, entendeu? Eu acho que ele tem grande chance de ganhar títulos. Né, o Brasil, eu acho que o Flamengo, assim, a gente torce para ganhar as duas, mas eu acho que pelo menos uma a gente vai levar. Eu acho difícil, tanto para a gente quanto o Palmeiras, levar as duas. Eu acho difícil, porque está muito nivelado, o time do Palmeiras melhorou muito também, e a temporada é muito desgastante, sabe? Mas a gente torce, é difícil, mas não é impossível. Pode acontecer, se a gente ganhar as duas, cara, aí, porra, ele vira rei, aí não vai botar ele do lado ali do Jorge Jesus. Agora, se perder as duas, como é que vai ser? Então, eu acho que tem que esperar, cara. É um cara que vai evoluir na carreira, vai ser um excelente técnico, já é um bom técnico, mas eu acho que tem os defeitos e tem as qualidades. Isso aí todo técnico tem. Só não tem certeza ainda se ele vai para a Europa, igual o Luciano falou aí. Isso aí eu não tenho certeza. Ainda olha assim, não sei. Talvez Atlético Madrid, por causa que ele jogou lá, entendeu? Mas aí, para isso, o Simeone tinha que sair de lá, né? O Simeone está mais de 10 anos lá, e é um cara novo ainda, né? Eu não vejo o Simeone dirigindo outro time da Europa, que não seja o Atlético Madrid. Né? Então, assim, será que ele vai querer sair para times tipo Fenerbahçe, que chamou ele, né? Fenerbahçe chegou a fazer proposta. Aí eu acho certo ele ter continuado no Flamengo, cara. Então, eu acho que ele deve continuar, porque eu acho que o Flamengo precisa disso também, de uma continuidade. Agora, o Flamengo é muita pressão, né, cara? Então a gente renova aí, pô, e se não consegue ganhar pelo menos um título aí dos dois, vai ser muita pressão em cima dele. Então eu acho que o BAP devia esperar acabar a temporada. Não tem por que renovar agora. Por quê? Por que vai renovar agora? Ele está com contrato vigor, espera acabar e ver, aí depois vê o que vai rolar, entendeu? Eu penso assim. Mas eu gosto do trabalho dele, de modo geral. Eu acho que ele é o melhor, concordo com o Luciano, entre os brasileiros, ele é o melhor, mas eu não sei se. Eu não tenho certeza ainda. Eu acho que ele vai ter que me provar algumas coisas ainda até o final do ano, se ele, por exemplo, se ele é melhor que o técnico do Cruzeiro. Se ele é melhor até que o próprio Abel. Eu acho que ele vai ter que provar ainda isso aí. Nada melhor do que nos confrontos direto. Amanhã vai ter um confronto. Por exemplo, no Mineirão, achei que o Jardim deu um baile nele. Amanhã ele pode dar o troco. Se ele dá um baile no Jardim amanhã, eu já vou olhar diferente. Pô, Felipe Luiz armou o time bem. Que a impressão que eu tenho, cara, é uma impressão só, tá? Não é certeza, não. É que esse time do Flamengo, na mão do Jardim, pô, esse time ia estar muito melhor do que está. Eu tenho essa impressão, tá? Mas posso estar errado também. Mas isso não desqualifica em nenhum momento o Felipe Luiz. Eu acho que ele é uma boa. Eu vejo ele assim, um cara em ascensão. Mas eu não vejo ele ainda um cara pronto. Entendeu? E eu acho que, assim, isso não quer dizer também, por ele não estar pronto, a gente pode ser campeão, mesmo com ele não estando pronto. Entendeu? Então, assim, ele vai pegando experiência no decorrer dos jogos, cara. Esse jogo na Argentina, eu acho que deu uma cancha para ele, entendeu? É uma vivência. E isso aí, eu acho que o cara, no modo geral, o trabalho dele é bom, cara. Até porque já passou outros técnicos experientes no Flamengo não conseguiu fazer esse time jogar. Né? Tudo bem, eu acho que o elenco hoje é melhor do que foi 2 anos atrás, elenco melhor que outros técnicos pegaram. Né? Não sei se vocês concordam. Mas, pô, ele está fazendo o time andar, cara.
Então, assim, ele já foi campeão no passado, um torneio importante. Agora, ele ganhando o Brasileiro e a Libertadores, ou um dos dois, já é um peso maior, entendeu? Então, assim, já bota ele num patamar diferente. Pois, se ele ganha os dois, então, bota ele no patamar de Jorge Jesus. E detalhe, né, cara? Esse time tá com a pontuação alta. Então, se ele conseguir, até acho que sacanearam ele nesse ponto. Porque a CBF, com essa mudança do calendário, o Jorge Jesus tinha mais tempo para treinar, cara, aquele time. E o Felipe Luiz ia ter isso. Só que quando a CBF mudou esse negócio da Copa do Brasil, botou... Pô, ele perdeu isso, cara. Talvez ele não tenha essa possibilidade. A gente tem que pesar isso também para quando for analisar o trabalho dele, cara. E vai ser jogo quarta e domingo, quinta e domingo, até final do ano, cara. Isso faz a diferença. Viu? O cara não ter a semana livre ali faz a diferença também. Né? Então, eu gosto do trabalho dele, só que eu acho que para renovar, acho que tem que esperar um pouco mais. Muito bem, Rodrigão. Importante, rapidinho, Luciano. Importante que o Rodrigão fala, né, que ele é um técnico, né, que está começando a carreira e já está entre, ou até um dos melhores técnicos brasileiros, né, atuando aqui no Brasil. A gente realmente vê pelos números aí que é uma coisa assustadora. Mesmo assim, nego vai falar, pô, ele tem um elenco aí mais caro do Brasil, aqui, das Américas e tal, mas outros técnicos já tiveram, inclusive até o Tite, né, também já treinou o Flamengo, e não conseguiu fazer essa mesma atuação que o Felipe está fazendo, né, cara? Esse mesmo jeito de trabalho com um aproveitamento tão alto. Mas complementa aí, Luciano, por favor. Não, e é até o fato dele conseguir extrair o melhor Arrascaeta até do que 2019. Olha os números do Arrascaeta esse ano, vão ultrapassar o do Arrasca de 2019. Quer dizer, um jogador que a gente vem criticando bastante, mais pela sua parte física, né? Um jogador que estava sempre... Chegava nessa época do ano, ele já estava já capengando, vamos colocar dessa forma assim, já não conseguia ter grandes atuações, oscilava muito, fazia uma partida boa, tinha umas 5 regular, umas 3 ruins, aí depois jogava uma boa de novo, quer dizer, era um jogador bem regular, bem constante, e ele conseguiu fazer o Arrascaeta ter os números superiores, se já não for superior, mas vai ser, números superiores até do que o Arrasca de 2019. Quer dizer, aí acho que também tem muito do dedo do treinador nisso aí, e acho que isso mostra muito também da qualidade do Felipe Luiz como técnico, né? Não só o Arrasca, mas outros jogadores também tiveram um crescimento, assim, considerável, assim, jogando sob o comando dele. Isso é um acerto dele. Sim. Isso é um acerto dele. Ele botou o Arrascaeta mais próximo da área, né? Exatamente. Tirou um pouco aquela questão de ter que voltar para recompor, tirou um pouco isso dele. E o Arrascaeta não tem essa força, né, para fazer isso. E isso aí é um acerto dele, do Felipe Luiz. Nessa ele foi bem. Em outras também, o próprio Varela está jogando bem com ele, né? Outros jogadores também, né? Léo Ortiz, como cresceu com ele? Léo Ortiz era banco, né, do Tite lá, de repente virou o melhor zagueiro do Flamengo. Isso aí foi doideira do Tite, né? O Tite pediu o cara... O Tite colocava ele como volante. O Tite tinha esses negócios... como é que fala? O cara chegou agora e... Minutagem? Sim. Não pode tomar a vaga. Pô, encheu o saco para contratar o cara, velho. O Flamengo contrai igual o São Paulo. O São Paulo era assim também. Antiguidade é posto, né? O cara é mais antigo tem preferência. Né, Rodrigão? Outro exemplo também, o Luiz Araújo. Eu falo sempre que o Flamengo do ano passado com o Tite tinha um trio de ataque que estava voando, né? Era o Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. E os 3 se machucaram, os 3 tiveram contusões gravíssimas, que demoraram bastante a voltar e demoraram bastante a se recuperar. E agora o Luiz Araújo, mesmo não sendo titular absoluto, já está igualando os números que ele teve com o Tite. E provavelmente também vai passar. É outro jogador que vai ser melhor ainda do que ele foi no ano passado. Quer dizer, isso tem muito do dedo do treinador. Mas ele o Luiz Araújo já jogou melhor. Apesar de ter feito um gol legal agora aqui, ele já teve atuações melhores. Ele está numa fase meio estranha. Não sei se é porque ele não está jogando. Ele não deu uma desmotivada, não, Rodrigão, por ter pegando muito banco?
Pode ser também, mas ele já teve uma fase melhor, ele já jogou melhor. Eu acho também. Foi importante esse jogo, né? Talvez ele esteja retomando aí, pode voltar a jogar bem, tomara. A gente precisa. Eu acho que o Filipe Luiz ele precisa de um título pesado, mais pesado que a Copa do Brasil, quis dizer. Aí eu acho que ele vai dar uma, até para ele, vai ser importante, bom para ele isso, entendeu? Sim. Pô, se ele ganha os 2, então aí eu acho que aí vai pegar uma moral, o trabalho dele vai consolidar, entendeu? E eu acho que ele é um cara assim, quanto mais tempo ele tiver, melhor para ele, entendeu? E se ele poder ter esse tempo campeão, ele vai evoluindo, porque ele é um cara assim que ele gosta de estudar, né, cara? Ele gosta de estudar o jogo, então ele vai melhorar, cara. E ele é um cara humilde, assim, você vê que ele vê quando ele aprende com os jogos, então isso é importante. Sim, né? Sim. Eu tenho minhas críticas, eu acho que ele tem que ser criticado, sim. Sou contra a parte da torcida que fala ele é Flamengo, não pode. Não, tem que criticar. Se ele errou, tem que meter a ripa. Se ele acertou, elogia. É todo técnico assim. Agora, não é por isso que vai pedir a cabeça não é pedir a cabeça do cara. Porque, assim, todo técnico também, o cara errou num jogo, a gente vai pedir. Aí, assim, ninguém vai ficar no Flamengo. Por exemplo, está completando um ano agora. É importante isso, ter uma continuidade. Agora, você tem que avaliar se o trabalho dele está evoluindo. Como é que está o elenco, isso tudo tem que ser avaliado. Entendeu? E, assim, eu acho que não tem por que renovar agora, não tem motivo, cara. É esperar o final do ano e fazer uma análise da temporada. A gente vai ver, no final do ano, a gente vai ver como é que foi a temporada. Por enquanto, ele está bem. Agora, esse time do Flamengo, infelizmente, é time para. Se não for campeão, vai ter cobrança, cara. Todo mundo. Chegamos em segundo. Pô, vai ter cobrança, cara. Entendeu? Então, assim, como o Palmeiras vai ter também. Se o Palmeiras perde os 2 títulos para o Flamengo, vai ter cobrança para o lado de lá. Porque são times feitos para ser campeão. Entendeu? Só pode um, né? Exato. Então, assim, a gente torce para ele, o Filipe Luiz ganhar, ser campeão aí dos dois títulos, para ele conseguir aí continuar mais tempo aí no Flamengo, cara. Né? Assim, eu não tenho certeza, se perde 2 títulos, será que o Bach mantém? Eu acho que se ganha um, perde o outro, ele mantém. Aí mantém, isso aí é tranquilo. Agora, se perde os dois, será que mantém? Então, isso tem que ver. Às vezes, também a forma como perde. Às vezes perde também jogando bem, aí deu azar, uma está jogando bem. É difícil acontecer em pontos corridos. Por exemplo, pontos corridos. Pode acontecer do Flamengo e Palmeiras ganhar todo mundo ganhar, todo mundo chegar os 2, igual o campeonato inglês que teve, que por outro time, eu acho que foi o Liverpool contra outro time, ficou 1 ponto ali, o time que perdeu fez a maior pontuação da história do campeonato e não ganhou. Então, isso pode acontecer de novo. Aí é um outro tipo de análise. Você vai analisar o cara, tudo bem, o cara perdeu, mas o cara fez, sei lá, 85 pontos. O outro fez 86. O cara pegou um time que estava... Os caras não perdiam ponto praticamente. Aí você tem que... um outro tipo de análise do trabalho dele. Então, assim, é esperar o final do ano e depois aí ver se vai renovar. Né? Falando hoje, eu acho que tem que renovar. Mas, a gente tem 2 títulos em disputa, né? Como é que a nossa cabeça se perde? Então, isso tudo tem que analisar, cara. Eu acho também que é mérito da gestão BAP também, esse momento, porque acreditaram no trabalho dele, né? Deram essa oportunidade a ele. E é o que a gente falava, né? Até em lives anteriores aí, que a gente fizemos assim, até acho que até nós 3 mesmo juntos, tal, a gente falava. A diferença para o Palmeiras é o profissionalismo e a continuidade, né? E eu acho que o Flamengo não tinha isso em muitos momentos, né? E agora tem profissionalismo e continuidade, né? Que é o que está acontecendo com o Filipe Luiz aí, completando 1 ano no comando do Flamengo, coisa que não tinha tempo que não acontecia, né? Verdade, muito bem lembrado aí. Tá aí o resumo aí do Filipe Luiz, resumo da obra, do trabalho do Filipe Luiz, que é um trabalho bonito, um trabalho bem feito. 1 ano de Flamengo, a gente espera, como o Luciano falou, a gente espera que ele fique muito tempo aí, que brigue por muitos títulos e que investa esses títulos, né? Que é uma coisa importante.
E o Rodrigão, analisando aí também o trabalho dele, também acho que se ele ganha um desses 2 títulos aí, realmente ele tem tudo para assinar, né? Assim, e a torcida acho que vai apoiar. E também ele chegando numa final de Libertadores e continuar ali brigando com o Palmeiras no Brasileirão, já é uma coisa assim muito grande, é uma coisa muito importante. E assim, já é um trabalho, já é um resultado muito bom, mas lógico, a gente quer os títulos, né? Para realmente consolidar esse trabalho dele, ele precisa de títulos maiores do que só a Copa do Brasil, só entre aspas, né? Que é um título importante também, mas a gente sabe que o brasileiro e o Libertadores estão uma prateleira acima, né? Isso aí é realmente uma coisa que deve ser falado. O Evandro fala aqui, Rodrigão e Luciano, concordo, acho horrível o técnico que não grita, não briga, não cobra durante o jogo, só fica olhando, dá raiva demais, tem que cobrar durante o jogo. Era aquilo que o Rodrigão estava comentando com a gente aí, né, cara? E a postura dele é diferente, mas de repente o cara é assim, né? E ele não vai mudar, e ele tem um jeito dele de trabalhar, de pegar os jogadores. Você vê nitidamente que no jogo contra o Corinthians, no final do primeiro tempo, o primeiro tempo inteiro o Flamengo tomou um baile, mas ele conseguiu ali, né, ajustar sem ter que ficar esgoelando ali, gritando. Ele simplesmente conversando com os caras lá e conseguiu ajustar ali um pouco. Você vê que até depois um pouco do pênalti que o Yuri Alberto perde, ele meio que chama alguns jogadores para conversar, na própria jogada que parou ali para ter o pênalti, e ali já consegue acertar algumas coisas pequenas, mas que depois o Flamengo melhora muito com o finalzinho do jogo, né? E depois, no segundo tempo, com certeza ele conversou bem com os jogadores no intervalo e o time voltou outro. Né? E vamos aqui agora, quando fala, tem mais uma coisa. Também é insistente demais, né, com certos jogadores, principalmente em sempre colocar o BH para jogar. Parece que só tem um estilo de jogo, um esquema tático. Isso aí também o Luciano comentou, né? Do que realmente ele é meio que monotático, né? É aquele cara que realmente aquela tática aí, se o cara conseguir ler e montar um esquema contra aquela tática ali, vai ganhar vai ter chance boa de ganhar o jogo. Foi o que o Léo Jardim fez lá no primeiro jogo do Mineirão, lá, né? Com o Flamengo e Cruzeiro, né? Que o Flamengo perdeu. E realmente o Léo Jardim deu assim, um nó tático ali no Felipe, conseguiu anular o jogo do Felipe todinho e ser melhor ali durante o jogo quase todo, né, o Luciano? Exatamente. Ele tem que melhorar nesse quesito aí. Ele parece que só quer jogar de uma forma. Uns tempos atrás também ele falava muito de intensidade física, e sendo que ele, como jogador, então, ele se boicotaria, se auto-boicotaria, né? Porque não era característica dele intensidade física, né? Ele sempre se destacou pela sua inteligência tática, pela sua técnica refinada, né? Sua qualidade de jogar, entendeu? Então, ele tem que melhorar, ele tem que ser cobrado. Mas eu acho que ele está no caminho certo.